Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel. Como se tornar uma pessoa comum. Volume 06. Parte 27. Capítulo 11. Retribuição. Ozanai-san estava envolta em um casaco de penas cor creme e usava um cachecol cinza. Ela sempre foi muito sensível ao frio e costumava se agasalhar bastante durante o inverno. Ela baixou o capuz, revelando um par de protetores de orelha cor creme que pareciam ser de plumas. Depois de tirar os protetores e colocá-los em volta do pescoço, ela naturalmente fechou a porta, bloqueando a luz que entrava no quarto. Era como eu imaginava. Era estranho você estar dormindo todos os dias. Eu sorri ironicamente. Só uma pequena reclamação, mas você poderia ter vindo à tarde. Eu estava ocupado. Bem, você está se preparando para os seus exames. Sim, e, enquanto Ozanai-san hesitava, aproveitei a oportunidade para fazer uma pequena piada. Por que você estava interpretando o papel de detetive? Olhando-me ameaçadoramente, ela caminhou lentamente na escuridão e aproximou-se da mesa de cabeceira. Pegou o vaso com as flores secas e o sacudiu. O leve som da água a chacoalhar ecoou no quarto silencioso do hospital. Eu falei. Parabéns por ter desconfiado da água. Ozanai-san devolveu o vaso à mesa. Acho que em circunstâncias normais você teria descoberto imediatamente Kobato-kun, porque você sempre caía em um sono profundo, o que é diferente do habitual. Eu imaginava que seria assim, já que sofri uma lesão grave e meu corpo precisava se recuperar. Também era estranho que nos instruíssem a terminar um copo de água todas as noites. Isso fazia com que tivéssemos que ir ao banheiro. Disseram que fazia parte do tratamento, então não desconfiei de nada. Não é raro que um terceiro perceba imediatamente uma anomalia que a parte envolvida não suspeita. Mesmo assim, a instrução de Ozanai-san foi muito interessante. Seu bilhete sobre regar as flores foi difícil de entender. As flores que acompanhavam a mensagem eram flores secas. Naturalmente não precisavam de água. Mas felizmente consegui discernir o significado por trás da mensagem. Basicamente significava: não beba a água do jantar e despeje-a no vaso. Falhei uma vez porque estava sendo vigiado. No entanto, a segunda noite foi um sucesso e não bebi a água. Nunca tinha ficado acordado depois de apagar as luzes desde que entrei no hospital, mas consegui manter a consciência hoje depois de descartar a água. Olhando para o resultado ficou claro porque eu estava acordado agora. Fiquei olhando para o vaso com flores secas. Nunca percebi que estava sendo drogado. No começo eu não acreditei. Não conseguia. Ozanai-san fez uma pequena pausa e olhou para mim. Eu poderia ter te avisado muito antes, mas não confiei na minha intuição. Desculpe, Kobato-kun. Não havia nada pelo qual ela devesse se desculpar. Por que você está se desculpando por isso? Eu é que estou arrependido, por ter te empurrado para trás. Pouco antes do acidente, eu derrubei a Ozanai-san com o ombro, fazendo com que ela caísse na berma do aterro. Fiquei preocupado por muito tempo se você estava ferido. Deveria haver outros métodos também. Kobato-kun, você estava comendo um taiyaki, certo? Ele também estragou. Sinto muito. Você se machucou em algum lugar? Kobato-kun. Enquanto eu estava deitada na cama, Ozanai-san aproximou o rosto. Só fiquei com alguns hematomas leves e não me importo com o taiyaki. Se você está tão incomodado com isso, pode comprar um para mim da próxima vez. Agora ouça o que eu tenho a dizer. Você deveria saber, Kobato-kun, mas você ficou inconsciente por mais de 5 horas. O que você acha que eu estava fazendo nesse tempo? Passei o tempo todo na sala de espera do hospital pesquisando na internet frases como batida na cabeça, não acordo depois de 1 hora, e batida na cabeça. Inconsciente por 2 horas. Eu sabia que não deveria estar fazendo isso, mas não consegui me controlar. Você acreditaria se eu dissesse que meus dedos estavam tremendo tanto que eu digitava as palavras erradas o tempo todo? Eu fiquei um pouco cético em relação a esse ponto. Ozanai-san colocou as mãos em frente ao corpo e se levantou. Vou explicar direito. Naquele momento eu não vi o carro, então se você não tivesse me empurrado, eu teria sido atropelada. Estou feliz que você esteja vivo, Kobato-kun. Não posso dizer que é bom que você não tenha se machucado gravemente, mas estou muito, muito feliz que você tenha sobrevivido e que possamos conversar assim. Obrigada por me salvar. Ela se expressou muito bem, mas eu não consegui concordar. Embora eu quisesse ser um herói que salva os outros com leveza e desaparece com grande elegância, eu nunca fui o tipo de herói altruísta que arrisca a própria vida. E mesmo agora acho que se algo assim acontecesse de novo, eu provavelmente me salvaria. No entanto, alguém como eu foi capaz de salvar Ozanai-san naquele momento. Todo o resto não importava. Naquele instante em que uma conclusão irreversível se abatia sobre nós, com nossas vidas por um fio, eu escolhi uma opção que não era ruim, e de alguma forma deu certo. Escondi meus olhos com a palma da mão. Afinal, Ozanai-san provavelmente não gostaria de ver minhas lágrimas. Antes que eu percebesse, o canto que provavelmente vinha da televisão já não podia mais ser ouvido. Meus olhos já estavam acostumados à escuridão. Ozanai-san não fez menção de acender as luzes. De qualquer forma, produziu uma voz brilhante. Como você sabia que eu bebia água quando me foi instruído a fazê-lo? Ozanai-san fez uma cara como se tivesse ouvido uma piada sem graça. Você percebeu, não é? Não perguntei a que ela se referia, pois não queria repetir uma piada que não tinha sido bem recebida. Estendi a mão em direção à mesa e peguei o lobo de pelúcia, um dos presentes de melhoras da Ozanai-san. Você se deu ao trabalho de comprar isso. Foi caro? Não foi de graça. Mas não quero falar sobre isso. Eu me dirigi ao bichinho de pelúcia. Boa noite. Mas Ozanai-san não pareceu impressionado. Kobato-kun, você está enganado. Não é com essa pessoa que você deveria estar falando. Fiquei perplexo. Eu também tinha bastante confiança nisso. Ozanai-san apontou para a mesa.
Sobre ela estavam o vaso com flores secas e a caixa de bombons de chocolate, da qual restava apenas um. Seriamente? Peguei a caixa e dei um peteleco no fundo com o dedo. Ozanai-san franziu a testa. Isso causa interferência, então pare com isso. Então era isso? Examinei a caixa de lado. De fato, era desnecessariamente funda considerando o tamanho dos bombons de chocolate dentro dela. Bombons de chocolate, 16 unidades, estava escrito na parte de baixo. Entendi. Então é uma caixa de 2 andares, mas o andar de baixo, que originalmente continha bombons de chocolate, agora contém outra coisa. Fiquei surpreso por ter sido drogado, mas acho chocante que vocês tenham instalado um dispositivo de escuta. Ozanai-san baixou a voz como se quisesse insinuar que não conseguia evitar sentir-se mortificada ao ouvir aquelas palavras. Não é um dispositivo de escuta, é um walkie-talkie. Realmente? Sim. É um walkie-talkie que está sempre ligado e só transmite. Isso não seria basicamente um dispositivo de escuta. Ozanai-san então falou em um tom profundamente emotivo. Foi muito difícil. Tive que usar uma frequência que não afetasse o equipamento médico. Não entendo muito disso, então precisei da ajuda de um especialista. Só posso esperar que tenha sido um pedido razoável. Embora Ozanai-san seja do tipo que usa todos os meios necessários, ela não gosta de bisbilhotar indiscriminadamente as conversas alheias. Pelo menos não pelo que eu a conheço. Se ela percebesse que eu sempre caía num sono profundo depois do jantar quando ela vinha me visitar, não seria difícil imaginar que ela instalaria um dispositivo de escuta, ou melhor, um walkie-talkie para descobrir o motivo. Mas a caixa de bombons de chocolate era um presente de Natal. Fui atropelado na noite do dia 22, o que significa que ela preparou o walkie-talkie quase imediatamente após o acidente. Aliás, por que você pensou em instalar um walkie-talkie aqui? Você já sabe mais ou menos, não é? Sim, mais ou menos, mas posso estar enganado. Ao dizer isso, Ozanai-san se abraçou delicadamente, como se estivesse protegendo seu corpo de algo terrível. Não posso afirmar com certeza porque demorei a ver o carro, mas acho que o motorista não freou antes de te atropelar. Não era algo que eu quisesse admitir, mas também tive a mesma impressão. Naquele dia, havia muita neve acumulada no asfalto, o que era raro. Quase não neva nesta cidade, então poucos carros têm pneus de inverno, mesmo no inverno. É extremamente perigoso dirigir na neve com pneus normais, por isso a maioria dos carros trafegava devagar. O carro que me atingiu não estava em alta velocidade. Se não estivesse, eu talvez não estivesse aqui hoje. O pequeno carro amarelo se aproximou lentamente e quando pensei que ele nos ultrapassaria, mudou de direção repentinamente. E como disse Ozanai-san, não acho que o motorista tenha pisado no freio. Eu disse isso ao policial durante o interrogatório e ficou registrado. Há 3 anos, sugeri à senhora Ozanai que o carro que atropelou Isaka-kun poderia ter sido a vítima. Em resposta, ela me disse que insinuar para alguém que quase morreu que era alvo de um assassinato não era uma piada engraçada. Agora que passei por uma experiência de quase morte, só posso dizer que as palavras dela estavam certas. No entanto, isso significa apenas que não é agradável discutir a possibilidade de intenção de matar sem provas concretas, e não que não devamos considerar tal intenção de forma alguma. Eu não podia negar que naquele dia fui atropelado intencionalmente e quase assassinado. Aparentemente, Ozanai-san teve a mesma linha de raciocínio, o que explica os bombons de chocolate e o walkie-talkie. Pensei que se o motorista realmente tivesse te atropelado de propósito, você não estaria segura no hospital, porque os jornais noticiaram para qual hospital você foi levada. Me perguntei se era uma ideia infantil, suspeitar que pudesse ter sido um crime intencional. Mas não importa quantas vezes eu tentasse me lembrar do que aconteceu, eu só conseguia pensar no culpado não tendo acionado os freios. Mesmo assim, ela não podia continuar me vigiando enquanto eu estivesse no hospital. Não havia certeza de que o atropelamento com fuga fosse uma tentativa de homicídio. Então, no mínimo, ela precisava de alguma ferramenta para coletar informações, para verificar se algo anormal acontecia no meu quarto. Não fazia sentido a Ozanai-san esconder o walkie-talkie de mim. Ela teria me contado sobre o truque dos bombons de chocolate se tivéssemos nos conhecido. Mas, na verdade, eu sempre estava dormindo quando ela vinha me visitar. Ozanai-san pegou a caixa da minha mão e ficou olhando para ela. Só restava um bombom de chocolate. Você deixou o bombom de queijo Roquefort 38. Você não sabe lidar com queijo? De jeito nenhum. Eu escolhia uma aleatoriamente todos os dias, e essa por acaso era a que tinha sobrado. Assim como eu, você duvidou que o acidente tivesse sido realmente um acidente. Afinal, você nunca disse em voz alta que os bombons de chocolate eram estranhos, ou que você quase foi assassinado. Sim, acho que sim. Espera aí, você estava me espionando 24 horas por dia, 7 dias por semana? Pelo menos chamem isso de escuta oculta. Não acho que tenham o mesmo significado. Eu não fiquei te ouvindo 24 horas por dia. Eu simplesmente presumi que você não disse essas coisas, Kobato-kun. Ah, então ela me enganou para que eu fizesse essa confissão. E ela tinha toda a razão. Embora eu me sentisse um pouco envergonhada por ter tido o pensamento infantil de que meu acidente fora intencional, ainda considerava a possibilidade de que os eventos daquele dia tivessem sido uma tentativa de assassinato. Por isso fiz questão de não mencionar essa possibilidade. Assim como Ozanai-san havia escondido um walkie-talkie, o culpado poderia estar monitorando meu quarto de hospital por outros meios. Deixar o culpado saber que eu suspeitava de assassinato enquanto eu não conseguia me mover da cama não seria uma atitude muito segura. Claro, supondo que o culpado tivesse me atropelado intencionalmente, não estava claro se ele me reconheceu como Kobato Jogorou. Pensei que ele provavelmente se frustrou por algum motivo e simplesmente quis atropelar qualquer pedestre aleatório, mas é melhor prevenir do que remediar. Ozanai-san fez um comentário casual. De qualquer forma, meu primeiro presente foi um gravador de voz.
Um gravador de voz? Não um walkie-talkie? Um walkie-talkie pequeno tem um sinal fraco, então eu teria que ficar perto do hospital o tempo todo. Eu não conseguiria ir a lugar nenhum. Está muito frio para ficar esperando do lado de fora e recebendo o sinal continuamente. Então decidi verificar as coisas deixando um gravador de voz primeiro. E então percebi que você sempre adormecia logo depois do jantar. Achei isso muito estranho, então troquei por quer dizer, um walkie-talkie. Eu gostaria de ter te conhecido durante o jantar, mas visitas são proibidas durante as refeições. De fato, eu tinha ouvido dizer que não me era permitido visitá-los durante o jantar enquanto eu ia ver como Isaac-kun estava no hospital 3 anos atrás. Mas deixando isso de lado, você estava prestes a dizer dispositivo de escuta, não é? Ozanai-san balançou a cabeça como se eu tivesse feito uma pergunta absurda. Não, eu não estava. Optei por não perguntar quando ela havia trocado o gravador de voz pelo walkie-talkie. Foi um dia antes do memorando sobre regar as flores secas ou 2 dias antes. Então, percebi. Olhando fixamente para a caixa de bombons de chocolate que Ozanai-san segurava, perguntei. Havia 2 caixas de bombons de chocolate, talvez? Para recuperar o gravador de voz e ouvir as gravações, ela teria que abrir a segunda camada da caixa e arrancar o gravador, que estava preso com fita adesiva ou algum outro tipo de adesivo. Isso levaria tempo e faria barulho, então não conseguia imaginar que Ozanai-san faria isso neste quarto de hospital. Naturalmente, ela teria obtido 2 caixas de bombons de chocolate e 2 gravadores de voz e então trocado as caixas. Dessa forma, ela conseguiria recuperar um gravador de voz com dados gravados e configurar um gravador de voz que acabará de começar a gravar neste cômodo. Ela provavelmente usou o mesmo método para trocar o gravador de voz por um walkie-talkie. Ozanai-san inclinou a cabeça. Você não percebeu? Eu não prestei atenção em quais bombons você comeu, então você pode ter provado o mesmo sabor. Pensando bem, acho que tomei o sabor de baunilha 2 vezes. Mesmo não estando em minha melhor forma, foi patético não ter percebido que algo havia sido trocado bem na minha frente. Eu teria tido vontade de bater o pé no chão de frustração se minhas pernas não estivessem machucadas. Senti como se tivesse visto os lábios de Ozanai-san se relaxarem por um instante enquanto ela olhava para mim. Você acabou de sorrir? Não, eu não fiz isso. De qualquer forma, Ozanai-san começou a escutar minhas conversas neste quarto e depois de algumas visitas, achou suspeito que eu sempre caísse no sono profundo cedo. Com o dispositivo de escuta como pista, ela concluiu que o copo d'água depois do jantar era suspeito. Sua instrução por escrito de que eu só podia comer um bombom de chocolate por dia provavelmente tinha o objetivo de garantir que a caixa permanecesse sobre a mesa. Enquanto olhava para o bichinho de pelúcia na cama, perguntei. Então, para que servia esse bichinho de pelúcia? Preciso de um motivo para largar um brinquedo fofo? Mas não é exatamente fofo, né? É uma isca interessante para quando o culpado suspeitar de um walkie-talkie. Uma isca, hein? Não entendo por que te fizeram dormir, disse Ozanai-san. Nesse ponto, eu tinha algumas ideias das quais estava confiante. Mas havia mais uma coisa que eu queria verificar, só por precaução. Ozanai-san, desculpe, mas tenho um favor a lhe pedir, mesmo tendo vindo me visitar. Tudo bem. Quero ir ao banheiro, então você poderia me ajudar a subir na cadeira de rodas? Sem hesitar, Ozanai-san assentiu e trouxe a cadeira de rodas que estava encostada num canto do quarto para perto da cama. Eu também me movi e sentei-me ao lado da cama. Agora vem a parte problemática. É perigoso passar da cama para a cadeira de rodas. Aparentemente percebendo esse perigo, Ozanai-san fez uma sugestão. Devo acender as luzes? Reflete por um breve momento, comparando os riscos de acender as luzes com os riscos de usar uma cadeira de rodas quando a área aos meus pés não estava iluminada. Sim, por favor. Ozanai-san e eu semicerramos os olhos ao ouvirmos as luzes acenderem. Nossos olhos se acostumaram imediatamente e começamos a nos mudar. A cadeira de rodas pode se mover enquanto eu estiver entrando nela, então por favor, fique atento. Ozanai-san respondeu enquanto segurava firmemente as alças da cadeira de rodas. Pneus travados. Muito bem, vamos lá. Não consigo apoiar o peso na perna direita, mas não tenho problemas com a esquerda. Se eu não me esquecer de que meus músculos atrofiaram devido ao meu novo estilo de vida acamado, não é tão difícil ficar em pé sobre uma perna só e sentar na cadeira de rodas. Onde fica o banheiro? Você subiu de elevador para chegar aqui, certo? É ali do lado. Entendi. Enquanto empurrava a cadeira de rodas, Ozanai-san abriu a porta. Na verdade, a cadeira de rodas foi projetada para que eu conseguisse girar as rodas sozinha, mas eu ainda não tinha aprendido como fazer isso e, mais importante, minhas costelas doeriam se eu tentasse segurar as rodas com os ombros afastados. Portanto, deixei essa tarefa para Ozanai-san. Talvez fosse por causa do horário, ou talvez por ser véspera de ano novo, mas um silêncio ressoava no corredor. Depois de sair do quarto, Ozanai-san empurrou minha cadeira de rodas para a direita. Passamos por vários outros quartos do hospital, bem como por um posto de enfermagem. Lá estava uma enfermeira de uns 30 e poucos anos chamada Nakata, mas ela não disse nada, mesmo quando nossos olhares se cruzaram. Ela provavelmente não sabia que eu deveria estar na presença de uma enfermeira ao usar uma cadeira de rodas, ou mesmo que soubesse. Pensou que não haveria problema em simplesmente ir ao banheiro. Finalmente chegamos ao elevador. À esquerda dele ficava o banheiro. Qual banheiro você vai usar? A senhora Ozanai perguntou, querendo saber se eu usaria o banheiro adaptado para cadeirantes ou o banheiro masculino comum, mas eu não precisei usar nenhum dos dois. Não, está tudo bem. Virei-me e notei que a expressão de descontentamento havia se infiltrado no rosto de Ozanai-san. Pensei em explicar a situação a ela depois de voltar para o meu quarto, e não esperava que ela interpretasse isso como uma brincadeira, então fiz uma breve declaração. Quando fui ao banheiro pela primeira vez, viramos à esquerda depois de sair do quarto. Para a esquerda? Sim.
Ficamos dando voltas e voltas no corredor antes de chegar ao banheiro. O prédio do hospital tinha o formato do caractere com o pátio no centro, então, de qualquer forma, chegaria ao banheiro, independentemente de virar à esquerda ou à direita. Mas se eu tivesse que dizer qual caminho era mais rápido, seria claramente aquele que Ozanai-san havia inconscientemente colocado em prática. Me deram uma volta enorme para ir ao banheiro. Acredito que esse seja o motivo de me receitarem remédio para dormir. Ozanai-san lançou-me um olhar inquisitivo. Não entendi. Era de se esperar. Afinal, você só estava ouvindo vozes no quarto do hospital. Em outras palavras, comecei a falar, mas percebi o frio do corredor aberto e o quanto minha voz ecoava nele. Um corredor de hospital à noite não é um lugar adequado para uma conversa. Vamos conversar na sala. Ozanai-san assentiu com a cabeça e começou a empurrar a cadeira de rodas novamente. Ela fazia um som metálico baixo e estridente sempre que os pneus giravam, provavelmente por falta de óleo lubrificante. Mas talvez esse modelo específico de cadeira de rodas tenha essa característica. A porta do meu quarto de hospital não estava trancada. Ozanai-san a deslizou sem bater, me levou para dentro do quarto e fechou a porta sozinha. Havia alguém parado ao lado da minha cama. Ela vestia um longo casaco verde escuro e tênis nos pés. Suas mãos estavam atrás das costas. Uma grande máscara escondia a metade inferior do seu rosto, mas reconheci imediatamente a nossa visitante pelo seu penteado peculiar. Era a enfermeira de cabelo bem curto. Boa noite. Desculpe, mas fui ao banheiro. Ela respondeu como se estivesse vestindo um uniforme de enfermeira. Entendo. Mesmo assim, por favor, chame uma enfermeira se desejar usar a cadeira de rodas. Não nos importamos se você apertar o botão de chamada da enfermeira. Mesmo durante essa conversa tranquila, percebi meu erro. Quando estava me transferindo para a cadeira de rodas, pedi à senhora Ozanai que acendesse as luzes para garantir minha segurança. Achei que não haveria problema, mas havia. Essas luzes indicavam à enfermeira que eu estava acordada. A enfermeira olhou para o relógio de parede. Já passava das 9. Este é seu amigo? Desculpe, mas o horário de visitas terminou, então preciso pedir que se retire. Essa era uma ordem perfeitamente válida. Minhas opções eram limitadas. Eu deveria dizer a Ozanai-san para ir para casa e esperar o ano novo sozinha? Ou deveria arriscar? Senti uma pontada de dor na perna. Essa dor sussurrou para mim. Não dê tempo ao seu oponente. Depois de engolir um pouco de saliva, eu falei. Desculpe, mas eu não bebi a água. Por um instante, o olhar da enfermeira se tornou frio. Agora que eu havia acendido o pavio, não havia mais volta. Mas por que você fez isso? Por que você me fez tomar remédio para dormir? Remédio para dormir? Com muita paciência, ela fez uma expressão de surpresa. Do que você está falando? Vamos lá, Kobato-san, por favor, se acalme. Afinal, você está começando a se recuperar. Não bebi a água que você me ofereceu depois do jantar. Você pode ter problemas para dormir se mudar certos hábitos. Devo beber água? Transferi essa água para uma garrafa de plástico e providenciei o envio para a polícia. Isso era mentira. A água ainda estava no vaso que estava sobre a mesa atrás da enfermeira. Olhei diretamente para ela. Caso contrário, meus olhos se desviariam para o vaso. Ozanai-san e eu estávamos em frente à porta, enquanto a enfermeira estava entre nós e a cama. Outra enfermeira viria se eu apertasse o botão de chamada, mas não havia esperança de apertá-lo daquela posição. Ainda não era tão tarde, então, se fosse necessário, abrir a porta e gritar por socorro deveria funcionar. A enfermeira sorriu como se tentasse me acalmar. Kobato-san, você ficou gravemente ferido, então era necessário que descansasse. Você descansou bem, não é? Só isso já fará com que o tratamento produza melhores resultados. Então você está dizendo que me fez beber aquilo para o bem do tratamento? Foi por boa vontade? Claro. Afinal, isto é um hospital. Mesmo em um hospital, eles não dariam remédio para dormir a um paciente secretamente, sem uma explicação. No entanto, era difícil refutar o argumento dela, visto que ela o havia apresentado com tanta desfaçatez. Nesse caso, eu deveria simplesmente insistir no assunto. Na verdade, eu estava conversando com ela sobre o motivo de eu estar tomando remédio para dormir. Como eu sempre dormia demais à noite, e como ela só tinha tempo para me visitar à noite por ser estudante prestes a fazer o vestibular, só conseguimos nos encontrar hoje. Ah, desculpe, esqueci de apresentá-la. Esta é minha amiga que estava caminhando comigo quando fui atropelada. Inesperadamente, Ozanai-san revelou seu nome. Boa noite. Meu nome é Ozanai Yuki. Eu não sabia como Ozanai-san interpretou minhas intenções, mas mesmo que tenha sido por acaso, isso facilitou a minha decisão. Ozanai-san está a enfermeira que normalmente cuida de mim. O nome dela é... Falei enquanto observava os olhos da enfermeira. Qual era o nome dela mesmo? Não consegui decifrar a expressão escondida por trás da máscara, mas seus olhos expostos transbordavam de raiva. É isso aí. Hora de pressioná-la. Desde o acidente recebi a ajuda de muitas pessoas. Havia o Dr. Wakura da neurocirurgia, o Dr. Miyamuro da ortopedia, o fisioterapeuta Dr. Mabushi e o zelador que sempre limpa esta sala, Dr. Yamazato. Estava escrito nos crachás deles. Mas ainda não sei o seu nome, senhorita enfermeira. É mais difícil perceber a ausência de algo do que a presença de algo. Mas eu poderia afirmar com certeza, essa enfermeira geralmente não usava crachá. Todos os outros funcionários usam crachás, então é estranho que só você não tenha um. A enfermeira sorriu com os olhos. Existem pacientes de todos os tipos, e alguns deles se lembram do nome das enfermeiras e as importunam depois de receberem alta. Para lidar com isso, as enfermeiras não usam crachás com seus nomes. Meus olhos se arregalaram. É mesmo? Desculpe, eu me enganei, porque nunca tive a oportunidade de ver as outras enfermeiras. A temperatura no quarto pareceu cair drasticamente.
Desde que fui internado aqui, você trabalhou todos os dias. No mínimo, trabalhou 9 dias seguidos. Você fez de tudo, desde entregar refeições até me ajudar com as minhas atividades diárias. Por isso, sou sinceramente grato, mas por outro lado, nunca tive a oportunidade de ver nenhuma outra enfermeira. Antes de me permitirem usar a cadeira de rodas, os médicos entravam no meu quarto para fazer exames. Mesmo depois de eu já poder usar a cadeira de rodas, foi essa enfermeira que me ajudou, e eu não vi nenhuma outra enfermeira. Naturalmente, mesmo para você dormir e descansar são necessários. Isso é apenas um palpite, mas seu turno é durante o dia e você não trabalha à noite. É por isso que você estava preocupada com a noite. Se eu acordasse e apertasse o botão de chamada da enfermeira, outra enfermeira com seu crachá entraria. Eu poderia não notar, mas se notasse, poderia perguntar a alguém: qual é o nome daquela enfermeira de cabelo bem curto? A enfermeira demonstrou apenas um leve tom de irritação. Como eu disse antes, as enfermeiras deste hospital não usam crachás de identificação. Eu dei o remédio para você tomar porque queria que você descansasse e se recuperasse mais rápido. Fico feliz com sua consideração. Fui ao banheiro agora há pouco e passei pelo posto de enfermagem. A senhora Naka estava lá. Consegui reconhecê-la pelo crachá. A existência daquele posto de enfermagem era algo que eu ia contar para Ozanai-san mais cedo. Quando eu ia ao banheiro ou ao terraço, você me empurrava pela cadeira de rodas, dando uma volta enorme. Virar à direita depois de sair deste quarto leva diretamente ao elevador, mas você virou à esquerda de propósito. Claro, isso porque você não queria passar pelo posto de enfermagem. Mesmo quando eu consegui permissão para ir ao jardim na cobertura, você tentou me apressar de volta para o meu quarto. Isso porque você não sabia quando outra enfermeira acompanhando um paciente chegaria. Lembrei-me de outro ponto. Pensando bem, o momento mais perigoso para você foi logo quando entrei neste hospital. Foi a única vez em que fui carregada em uma maca e cercada por várias outras enfermeiras. Mas você me livrou daquela situação difícil com uma única frase. Você me disse para fechar os olhos sempre que me movessem, e eu segui sua sugestão. Ozanai-san fez uma intervenção no momento perfeito. Mas Kobato-kun, por que essa enfermeira quis esconder o nome dela? Por que ela chegou ao ponto de te dar remédio para dormir para garantir que você não percebesse que outras enfermeiras estavam usando crachás? Respondi sem desviar o olhar da enfermeira. Porque a nossa relação ficaria evidente se eu soubesse o nome dela. Descobrir mais sobre o nosso relacionamento poderia me levar a descobrir o que ela fez. Essa enfermeira cuidou muito bem de mim, e eu não tenho palavras para agradecer. Isso é a mais pura verdade. No entanto, isso e o medo da morte são duas coisas diferentes. O cabelo curtíssimo característico da enfermeira é algo que ela adotou recentemente. O fisioterapeuta Mabushi-san não conseguia imaginar uma enfermeira com cabelo tão curto. Ela geralmente usa óculos, mas não os usava no trabalho. Claro, ela poderia estar usando lentes de contato para o trabalho, mas não acho que seja isso. Agora, pense em uma pessoa que usa óculos e tem um corte de cabelo oposto ao dessa enfermeira, ou seja, cabelo comprido. E se essa pessoa tivesse mudado de aparência enquanto eu estivesse internada aqui? Basicamente, isso significa que eu conheço essa pessoa e consigo me lembrar do nome dela. Aliás, eu já me lembrei, e também sei o que aconteceu. O nome dessa enfermeira é... Uma onda de ansiedade me invadiu. Na verdade, não era tão provável quanto eu imaginava. Contudo, eu estava confiante o suficiente para fazer uma aposta. Eiko, do curso N. Eiko do curso N. Essa era a única pessoa na escola secundária Oyo sobre quem eu tinha ouvido rumores de ter sofrido um acidente. 3 anos atrás, achei que encontrar a pessoa que procurávamos justamente no dia em que colocamos os cartazes era bom demais para ser verdade. Então não tentei descobrir mais sobre essa Eiko, que aparentemente só tinha quebrado a bicicleta. Devo aprender uma ou duas coisas com este caso. Primeiro, que as pessoas mentem. Não havia provas que corroborassem a alegação de Eiko de que sua bicicleta foi danificada por uma motocicleta. Segundo, é ilógico pensar que informações obtidas por uma sorte inacreditável não têm valor. Quer a informação tenha sido obtida no primeiro dia ou no 100º, ela deve ser questionada sob as mesmas condições. Havia mais uma coisa que notei. A senpai da escola secundária Oyo, que tinha sido tão gentil conosco, se apresentou como sendo do curso B, mas logo corrigiu para o curso de administração. Então, o que Eiko, do curso N, quis dizer? Curso de enfermagem, muito provavelmente. A enfermeira permaneceu em silêncio. Se eu estivesse errado, ela teria negado. Aliviado com o silêncio dela, continuei. Se fosse outro nome, você não precisaria escondê-lo. Além disso, mudar seu crachá seria um grande risco. Mas o nome Isaka era ruim para você. Se eu descobrisse esse nome, naturalmente me lembraria dos eventos de 3 anos atrás. A vítima do atropelamento de 3 anos atrás se chamava Isaka, e agora a enfermeira responsável por mim depois que me envolvi em um atropelamento também se chama Isaka. Eu acreditaria que isso é mera coincidência? Dei um leve sorriso. Mas pensando bem, você não mudou muito a minha opinião. Para você, o principal problema seria se eu contasse seu nome à polícia. Seria desastroso se eles ligassem este incidente ao de 3 anos atrás. Por isso, você precisou esconder seu nome e cortar o cabelo para criar uma imagem completamente diferente daquela que eu te vi uma vez no colégio Oyo. Por que você queria tanto que eu não ligasse os 2 casos? É óbvio. Respirei fundo algumas vezes e expirei. Foi porque você me atropelou. Você provavelmente me reconheceu como Kobato Jogorou e virou o volante de propósito para me atropelar. Você cometeu tentativa de homicídio. A enfermeira forçou um sorriso. Calma aí. Mesmo que eu seja Isaka Eiko, mesmo que eu coloque remédio na sua água, isso não me torna culpada pelo atropelamento. A polícia pode fazer uma investigação, mas... Olhei para a máscara de Isaka-san.
Eu já tinha visto a parte de baixo daquela máscara muitas vezes da cama do hospital. Isaka-san, você se expôs ao sol recentemente, não é? A ponta do seu nariz e a área abaixo dos seus olhos estão vermelhas. A princípio, pensei que fosse porque você tinha ido esquiar ou praticar salboarde. Mas eu estava enganado. Você estava trabalhando vários dias seguidos e não teve tempo para atividades recreativas. Para ser preciso, você estava sempre no hospital trabalhando quando o sol estava forte. Então, quando você se queimou de sol? Isso não tem nada. No trajeto para cá, depois de me atropelar, você começou a ir trabalhar de um jeito que te deixava exposto ao sol. Resumindo, depois do incidente, você parou de ir trabalhar de carro e passou a vir a pé ou de bicicleta. Isso é por uma questão de saúde. Não tem nada a ver com o acidente. De qualquer forma, a maior prova é que eu não fui preso pela polícia. Isso não prova nada. Não é possível que a polícia esteja demorando para te prender porque ainda não encontraram seu carro e não tem provas suficientes? Bem, parece que eles confirmaram que seu carro não apareceu nas imagens da câmera de segurança, então acredito que seja apenas uma questão de tempo até que o encontrem. Aquilo foi um blefe. Eu não fazia ideia se a polícia estava de olho na Isaka-san. No entanto, ela ficou abalada com isso e cometeu um erro. Por que eles encontrariam o carro se ele não estivesse nas imagens da câmera de segurança? Isso é um absurdo. Há 3 anos, foi um grande problema o fato de o carro envolvido no atropelamento não ter sido flagrado pela câmera de segurança da loja na Natsuya Town Store. Isso porque o nível do rio estava alto, então o culpado não teria conseguido descer até o leito do rio, que era a única rota de fuga. Por outro lado, esse problema não existia neste caso. Se o carro não foi captado nem pelas câmeras de vigilância da loja de conveniência nem pela câmera da Ponte Naba, rio abaixo do local do acidente, era óbvio para onde o carro tinha ido. O carro está no leito do rio, provavelmente escondido sob a vegetação seca do inverno. Notei um lampejo de desafio nos olhos de Isaka-san. Era como se seus olhos dissessem, isso está errado, que idiota. Basicamente, tive que mudar minha resposta. Se não, estará no rio. Será que Isaka-san baixou a guarda por estar usando uma máscara? A expressão em seus olhos denunciava facilmente seu estado de espírito perturbado. O rio Inaba é um rio instável que pode transbordar com uma pequena quantidade de chuva. Você afundou seu carro no rio e planejava recuperá-lo mais tarde, após um período de cheia que o levasse rio abaixo, alegando que foi arrastado pela forte chuva. Também entendo por que a prisão está demorando tanto. Retirar um carro de um rio é uma operação que exige bastante tempo de preparação. Um silêncio profundo se fez no quarto do hospital. Estávamos no impasse. Parecia que Isaka-san não conseguia pensar em nenhuma maneira de refutar meu argumento, mas não admitia que for ela quem fizera aquilo. Dado que eu havia expressado minhas suspeitas, teria que encerrar o assunto de vez, ou esta noite nunca terminaria. Se eu me deitasse na cama e dissesse que continuaríamos no dia seguinte, Isaka-san viria me atacar enquanto eu dormisse. Dito isso, eu também não podia simplesmente sacar meu celular na frente dela e chamar a polícia. Eu ficaria completamente indefeso se ela tentasse nos impedir à força, e não conseguia imaginar que Ozanai-san venceria em termos de força física. De qualquer forma, eu nem tinha um celular. O que quebrou o impasse foi a voz de Ozanai-san, que continha um mínimo de alegria. Agora entendi. Sempre me perguntei por que você veio aqui. É véspera de ano novo. Você poderia simplesmente ter se aconchegado em um Kotatsu 39, então achei estranho você ter vindo ao hospital com roupas casuais. Mas agora eu sei. Uma vibração sutil que senti na cadeira de rodas me indicou que Ozanai-san estava segurando as alças. Em outras palavras, ela estava se preparando para que pudéssemos escapar a qualquer momento. Você poderia pensar que estaria segura enquanto Kobato-kun permanecesse no hospital. Durante esse tempo, você poderia ficar de olho nele para ver se ele se lembrava de algo sobre o atropelamento ou se dizia algo desnecessário. Dar-lhe remédio para dormir não era apenas para que ele não visse os crachás das outras enfermeiras, certo? Também era porque você não conseguia evitar o medo de que ele contasse a alguém sobre o incidente enquanto você não estivesse por perto, não é? Entendo. A Isaka-san não estava apenas fazendo seu trabalho quando escondeu sua identidade para continuar cuidando de mim como enfermeira, mas sim para me monitorar mais de perto do que qualquer outra pessoa poderia. Isso certamente faz sentido. Ozanai-san continuou calmamente. Você conseguiu esconder sua identidade porque o Kobato-kun estava em um quarto onde não encontraria outras enfermeiras. Mas ele vai se curar. Afinal, ele está vivo. Quando estiver curado a ponto de receber alta, não precisará deduzir nem inferir nada. Ele entenderá imediatamente que você estava escondendo seu nome. Além disso, você disse antes que o Kobato-kun estava se recuperando bem. Você deve ter ficado ainda mais aflito, à medida que o estado dele melhorava. Você queria escapar do seu crime, mas não queria largar tudo só para fugir, então só havia 3 métodos que você podia usar. Se fosse eu, teria contado nos dedos, mas, como esperado, Ozanai-san ainda estava segurando firme as alças da cadeira de rodas. Primeiro, você poderia ser adotada ou se casar enquanto o Kobato-kun ainda estiver no hospital para que seu sobrenome mudasse. Mas isso seria difícil. Você precisaria de alguém para te ajudar com isso, e mesmo que seu sobrenome mudasse no registro oficial, isso não significaria que todos começariam a te chamar pelo seu novo nome imediatamente. Alguém poderia dizer, Isaka-san, você não é mais chamada de Isaka-san, certo? E esse seria o fim do seu plano. Por um instante, senti uma das mãos de Ozanai-san soltar a maçaneta que segurava. Ela continuou. Em segundo lugar, você poderia matá-lo. Mas sujar as mãos com um crime grave só para encobrir um crime pequeno é uma estupidez. Pela primeira vez, Isaka-san ficou inegavelmente desconcertado. Matar? Eu não faria isso. A voz de Ozanai-san estava carregada de desprezo. Sim, você não conseguiu matá-lo. Mesmo que pudesse atropelá-lo com o carro, você não teve coragem de matá-lo com as próprias mãos e por vontade própria.
Você queria que alguém o elogiasse por tomar uma decisão tão ética? Não, você é apenas um covarde. E o terceiro método é ganhar tempo timidamente. Embora você não fique livre de problemas, não há risco de ser definitivamente arruinado. Você pensou que se a recuperação de Kobato-kun fosse um problema, tudo o que você precisava fazer era prolongá-la. Pensando bem, o professor Miyamuro disse que eu poderia ter permissão para sair no mês que vem. Mas se alguma situação infeliz agravar minha lesão, essa possibilidade será cancelada. Então você daria uma cutucada na coxa do Kobato-kun enquanto ele estivesse dormindo por causa dos remédios. Assim, ele não conseguiria sair do quarto e você poderia continuar relaxando confortavelmente na água morna. No mínimo, você conseguiria monitorar o Kobato-kun durante todo o período do final do ano, quando trabalhar vários dias seguidos é bem-vindo. Ei, Izaka-san, o que você está escondendo nessa sua mãozinha? Por dentro da máscara, Izaka-san soltou um suspiro profundo. Ela tinha um pequeno martelo na mão. Já fui odiado por outras pessoas antes. Não sou do tipo que se dá bem com todo mundo. Eu também já sofri hostilidade no passado. Não provoco a inimizade de ninguém ativamente, mas suponho que ser alvo de ressentimento seja simplesmente um fato da vida. No entanto, esta é a primeira vez que alguém quer me fazer mal. Também é a primeira vez que vejo uma arma sendo apontada para mim. Era um martelo terrivelmente pequeno. Seria algum tipo de equipamento médico? Não, pensar que uma enfermeira atacaria com um equipamento médico não faz sentido. Mas por menor que fosse, se eu fosse atingida por aquilo, não escaparia apenas com um pouco de dor. Eu caí na gargalhada. Era inegavelmente, sem dúvida, um blefe, mas me ajudou a recuperar um pouco da compostura. A senhora Ozanai havia sido sequestrada por pessoas que a consideravam inimiga no passado. Ela devia estar com muito mais medo naquela época. Além disso, que medo eu teria de um martelo comparado a um carro vindo em minha direção em alta velocidade? Izaka-san havia cedido à provocação de Ozanai-san e sacado sua arma. Ela não podia mais usar a desculpa de que fazia parte do processo de tratamento. Quem saiu encurralada foi ela. Basicamente, agora existia a possibilidade de ela perder o controle de si mesma e atacar. Izaka-san moveu o braço e ergueu o martelo. Pensei que ela fosse jogá-lo fora e se render, mas aparentemente não tinha essa intenção. Mesmo tendo temporariamente afastado o medo, não conseguia vislumbrar uma saída para nós. Enquanto meu cérebro processava essa informação com calma, Ozanai-san espalhou algo. Ah! Izaka-san exclamou. Espirrei e agarrei o peito, tentando conter a dor nas costelas. Meus olhos ardiam. O que era aquilo? Pimenta do reino ou alguma outra substância parecida? Puxando a cadeira de rodas, Ozanai-san abriu a porta e saiu do quarto. Ela virou para a direita, fazendo a cadeira de rodas chacoalhar. No posto de enfermagem, Naka-san nos encarou, mas não elevou a voz, apenas nos repreendeu asperamente. Por favor, não corra no corredor. Ozanai-san parecia ocupado, então eu respondi. Por favor, chame a polícia. No final do corredor estava o elevador, e suas portas estavam se abrindo. Ozanai-san diminuiu a velocidade da cadeira de rodas, permitindo que um médico desembarcasse antes de entrar apressadamente. Havia outra enfermeira no elevador. Ela nos encarou com desconfiança, mas não nos repreendeu. Olhando para trás, pude ver Izaka-san nos seguindo. As portas do elevador se fecharam, causando algumas vibrações no meu corpo. Quase estalei a língua. O elevador estava subindo. O quinto andar, que era apenas um andar acima, era o mais alto que podíamos alcançar. Poderíamos ter escapado para qualquer lugar se estivesse descendo, mas agora estávamos presos. O elevador chegou rapidamente ao quinto andar e a enfermeira desembarcou. Perguntou Ozanai-san. Vamos descer? Izaka-san definitivamente apertou o botão para chamar o elevador. Se ficássemos no elevador, ele desceria até o quarto andar e a encontraríamos. Não havia outra escolha a não ser descer ali. Por um instante, pensei em sugerir o truque de usar algum objeto para impedir que as portas fechassem, mas desisti da ideia. Poderia funcionar em outros lugares, mas não em um hospital. O elevador não poder se mover poderia colocar a vida de alguém em risco. Por outro lado, éramos nós que tínhamos nossas vidas em risco. O quinto andar estava escuro. Ozanai-san olhou rapidamente ao redor. As placas com os nomes de cada quarto não se projetavam no corredor como na escola, então não conseguíamos identificar qual porta levava a qual quarto. Ozanai-san dirigiu-se à porta automática em frente ao elevador. Achei que estaria trancada, mas inesperadamente abriu. Através da porta dava para um cômodo quebra-vento, e chegamos ao jardim na cobertura depois de abrir outra porta. Não estava tão frio esta noite. Não havia vento e o céu noturno, iluminado pelos postes de luz, parecia ligeiramente branco. Eu estava me perguntando por que a porta não estava trancada, quando notei que um paciente idoso apoiado em uma muleta estava no jardim da cobertura, acompanhado por uma enfermeira cujo crachá dizia Ata. Ata-san olhou para nós e falou: "Vou fechar a porta." Pensando bem, os pacientes só deveriam poder entrar acompanhados por um enfermeiro, mesmo fora do horário de expediente. Dei um sorriso. Izaka-san chegará em breve. Ata-san assentiu com a cabeça sem demonstrar qualquer hesitação, e então dirigiu-se à paciente ao seu lado. Vamos voltar. Está ficando frio." Assim, Ata-san e o paciente saíram do jardim na cobertura, deixando apenas eu e Ozanai-san sob o céu noturno. Virei-me para dizer algo a Ozanai-san, mas ela estava mexendo rapidamente os dedos no celular. Comecei a me arrepender de não ter trazido um cobertor do meu quarto de hospital. Mesmo sem vento, a noite estava fria. Após terminar o que estava fazendo no celular, Ozanai-san soltou um suspiro. Eu perguntei: "O que devemos fazer? O que devemos fazer?"
Por enquanto, você poderia ligar para a polícia? Não tenho certeza se a enfermeira do posto de enfermagem já fez isso. Ozanai-san assentiu com a cabeça, apertou alguns botões no celular novamente e o levou ao ouvido. Ela começou a falar com uma voz tão calma que eu pensei que ela deveria fingir um pouco mais de pânico. Olá, estamos no Hospital Municipal de Kira e estamos sendo atacados por uma mulher usando uma máscara e segurando um martelo. Este é o Kobato-kun. Em que andar estamos? O quinto andar. O quinto andar, hein? O jardim na cobertura. O jardim na cobertura. Eu sou Ozanai Yuki. Oh, Sana e Yuki. Sim, correto. Estou com um paciente em cadeira de rodas? Não sei. Sim, entendi. Diante de nossos olhos, a porta que dava acesso ao interior do prédio se abriu. Com o martelo pendurado na mão, Izaka-san se aproximou. Ela já está aqui, disse Ozanai-san ao telefone antes de desligar. Agora não havia para onde correr. Falei em voz baixa para que Izaka-san não chegasse aos seus ouvidos. Você tem alguma coisa? Tipo um martelo? Sua resposta pareceu insatisfeita. Por que você acha que eu ando por aí carregando um martelo? Ah, sem motivo. Izaka-san olhou para o martelo que segurava e pareceu estar perdida. Quase pude ouvi-la dizer em seu coração. Não sei o que devo fazer agora. Senti algo quente no meu pescoço. Era o cachecol da Ozanai-san. Depois de me passar o cachecol, já que eu vestia apenas uma bata fina de hospital, ela baixou o capuz do seu casaco de penas e sussurrou. Ganhe tempo. Converse com ela. Dizem que a polícia costuma responder rapidamente. Qual é o tempo médio de resposta deles mesmo? Mesmo assim, não imagino que chegue em 1 ou 2 minutos. Bom, por enquanto, preciso atrasá-la antes que ela pense em se livrar de mim. Na verdade, havia algumas perguntas que eu queria fazer assim que confirmei que o nome dela era Izaka. Você conhece Izaka Shotaro? Se sim, ele está bem? O boato de que ele cometeu suicídio é mentira? Mas infelizmente agora não parece ser o momento apropriado para essas perguntas. Falei. Você me atropelou com seu carro porque me reconheceu quando eu estava andando na calçada? Aparentemente tendo recobrado os sentidos, Izaka-san respondeu. Claro, por causa da neve, todos estavam se movendo lentamente naquele dia. Caso contrário, eu não teria conseguido distinguir o rosto de um pedestre. Ela falava fluentemente, como se tivesse ensaiado para um interrogatório policial iminente. Não consigo esquecer seu rosto. Quando percebi que era você, imediatamente pensei em te atropelar. Mas quando me lembrei que tinha meu emprego e que não podia simplesmente jogá-lo fora por causa do meu ódio por você, me acalmei. Mas você estava andando lado a lado com uma garota, perto da rua como se quisesse ser atropelado, e ria com uma cara de quem nunca sentiu dor na vida. Por isso não fui eu que te atropelei. Você me obrigou a fazer isso. Não acha? Naquele dia, eu caminhava perto da estrada porque a neve havia se acumulado na lateral da calçada, tornando-a estreita. Mesmo assim, nunca cruzei a faixa branca que delimitava a calçada, mas guardei essa desculpa no meu coração. Estranhamente, Izaka-san pareceu reconhecer apenas a mim e aparentemente não se lembrava de Ozanai-san, considerando as vezes em que agi por conta própria. Será que ela estava no hotel Inaba River no dia em que me encontrei com Izaka Kazutora-san? Será que ela estava secretamente estudando meu rosto para não se esquecer dele? Além disso, eu estava rindo naquele dia de neve na estrada do aterro, né? Umedecendo meus lábios ressecados, continuei tentando ganhar tempo. Quando eu estava inconsciente, ouvi uma voz dizendo, isto é retribuição. Era você? Os olhos de Izaka-san se arregalaram. Você ouviu uma voz assim? Sim. Não consegui perceber por causa da máscara, mas provavelmente ela estava com um sorriso de orelha a orelha. Uma risada um tanto histérica ecoou pelo céu noturno. Não vou dizer algo assim, é muito chique para mim. Quando cheguei ao trabalho no dia seguinte, fiquei surpreso ao descobrir que eu era o responsável por você. A princípio, achei que fosse a pior coincidência do mundo, mas foi tão bom ver você sofrer. O que eu disse quando te vi dormindo foi, bem feito para você. Ignorando o frio, fiz outra pergunta. O que eu fiz? O que eu fiz para merecer que você me matasse? O fato de você nem sequer saber é imperdoável. Você é parente do Izaka Shotaro, não é? Não ouse pronunciar o nome de Shotaro. Izaka-san brandiu o martelo, produzindo um som estridente. Ela arrancou a máscara e disparou, com o rosto contorcido. Você não sabe de nada, não é? Cada um tem suas próprias circunstâncias para lidar e não sai por aí conversando sobre isso com qualquer um que encontra. Então, pessoas normais entendem isso e tomam cuidado para não ultrapassar os limites. Mas você, mesmo sem saber de nada, fingiu que sabia de tudo e desrespeitou nossos desejos. Ah, por que você ainda está vivo? Eu deveria ter feito um trabalho melhor em te atropelar. Uma série de vozes ecoava na minha cabeça. Seu desejo de ajudar já me basta. Por favor, não faça nada. Ele estava muito empolgado para o torneio de verão. Este será meu último torneio, disse ele. Tenho a impressão de que ele sorriu mais no primeiro ano. Nunca vi o pai dele. Quando ele foi participar do torneio desta primavera, ele o removeu. Pensei que fosse a irmãzinha dele. Não conte a ninguém sobre ela, nem mesmo a polícia. Será que é a Eiko do curso N? Claro, eu perguntei ao meu filho, mas também quero ouvir a sua opinião. Não é bom nem ruim. Havia também a possibilidade de eu conseguir uma indicação esportiva com base nos resultados do torneio de verão. Mas essa possibilidade também se perdeu. Para mim, já é uma grande vitória estar vivo depois de ter passado por tudo isso. Você parece confuso, Kobato. Parece que você nem entende o que fez, não é? Você é, apenas, chato. Ah, então era isso. Foi isso que eu fiz? Perguntei timidamente. Será que o Izaka-kun não se dava bem com a família? Uma rajada de vento frio passou por ali, embora isso possa ter sido apenas fruto da minha imaginação. Izaka-san largou o martelo e respondeu.
você está errado. À medida que suas palavras se dissipavam, o jardim ficou dolorosamente silencioso. Não é isso. Nós nos dávamos muito bem. Tem gente que diz que a escola ou os pais são os piores lugares do mundo, ou que querem morrer, mas eu não conseguia entender. Éramos uma família feliz. Claro, às vezes a gente levava bronca, mas tinha um motivo. Eu era próxima do Shotaro. Não no sentido de irmã superprotetora ou irmão superprotetor, mas de uma forma normal. A gente se respeitava e tinha carinho um pelo outro. Entende? Mas algo aconteceu. Para Isaka-kun, o torneio de verão do seu terceiro ano do ensino fundamental foi o seu último torneio. Por outro lado, ele teria recebido uma recomendação esportiva devido aos seus resultados no torneio. O último torneio de Isaka-kun foi apenas o que ouvi de Shio-kun. Ele provavelmente teria dito algo como: o último torneio de Isaka Shotaro. Um pirralho como você não vai entender, mas... Os olhos de Isaka-san não estavam focados em mim, mas sim em seus próprios pés. A vida tem seus altos e baixos. Há momentos bons e momentos ruins. Os momentos ruins são inevitáveis, e seus relacionamentos não azedam simplesmente por causa disso. Você só precisa se recuperar desses momentos difíceis, e depois, quando tudo passar, você pode rir da situação. Isaka Kazutora-san, que conheci no hotel Inaba River, não sabia quando Isaka Shotaro recebeu alta do hospital. 3 anos atrás, eu pensava que o motivo era que Kazutora-san era um impostor se passando pelo pai de Isaka-kun. Eu não conseguia imaginar que um pai não soubesse da alta do próprio filho. Mas agora eu não pensaria dessa forma. Agora consigo pensar nele como um pai que não sabia que seu filho havia recebido alta. O Shio-kun me contou que no primeiro ano do ensino fundamental, Isaka-kun não falava muito, mas sorria com frequência. Isso mudou no outono do segundo ano. O Shio-kun sugeriu que a aposentadoria dos alunos do terceiro ano fez com que a responsabilidade recaísse sobre seus ombros. Mas os alunos do ensino fundamental não passam a vida inteira no ensino fundamental. A família de Isaka-kun talvez estivesse passando por um momento difícil naquela época. Falei enquanto relembrava os acontecimentos de 3 anos atrás. Ouvi dizer que, antes de um torneio, Isaka-kun removeu o amuleto de sua raquete de tênis. Acredito que isso aconteceu porque havia alguém no torneio que ele não queria que visse o amuleto. Ah, aquele amuleto do santuário de Izzy? Eu dei para ele como lembrança da nossa viagem escolar. Era para ele ganhar o torneio, conseguir uma recomendação e avançar para o ensino médio. Então ele tirou, né? Que terrível, mas eu entendo por que ele fez isso. Quando Isaka-kun ia participar de torneios, sua mãe o levava e o buscava nos locais das competições. Finalmente entendi. A enfermeira à minha frente chama-se Isaka Eiko e tem Isaka como sobrenome. Após o torneio de verão, Isaka-kun deveria ter mudado seu sobrenome. Ou talvez já o tivesse mudado, mas por consideração da escola, ele continuou usando seu sobrenome antigo. Tal consideração não é incomum. Na época do acidente, 3 anos atrás, Isaka Kazutora já não morava com a mãe de Isaka Shotaro. Shotaro-kun tirou o amuleto que Eiko-san lhe dera da mochila para que sua mãe não o visse. E depois do acidente, Shotaro-kun fez com que Eiko-san deixasse o local e proibiu a pessoa que tinha visto Eiko-san, Fujidera-kun, de falar sobre ela. De fato, eu estava enganado sobre o Isaka-kun não se dar bem com a família dele. Não era nada disso. Não consigo resistir à vontade de desvendar mistérios e exibir meu conhecimento. Falei o que não queria dizer, não por causa dessa minha maldita característica, mas porque não tive escolha a não ser ganhar tempo. Seus pais se odiavam, não é? Seu pai ficou com a sua guarda e sua mãe com a do Shotaro-kun, e eles nem deixavam vocês se conhecerem. Isaka-san gritou, seja para me fazer calar a boca, seja como se ela pensasse que isso mudaria os fatos. Não. Foi apenas um pequeno e temporário período difícil, só isso. Ela balançou o martelo novamente, causando outro som estridente. É possível superar momentos difíceis. Por isso eu estava conversando com o Shotaro. Conversamos sobre o que poderíamos fazer para que papai e mamãe se reconciliassem, para que pudéssemos morar juntos novamente, para reviver os melhores e mais maravilhosos momentos de nossas vidas, e tomamos cuidado para não sermos descobertos. Mas você descobriu que eu e o Shotaro estávamos nos encontrando, e você ainda colocou um cartaz na frente da minha escola. Surgiram boatos e papai percebeu. E foi o fim de tudo. Eu não pude mais me encontrar com o Shotaro. Essa era a nossa única chance de reconstruir nossa família. Ainda segurando o martelo, Isaka-san tentava alcançar a própria cabeça. Se eu estivesse lá por ele. Se nossa família tivesse voltado ao normal, Shotaro não teria feito isso. Eu não teria permitido que isso acontecesse. A culpa é toda sua. Por você ter feito algo que não precisava, eu não estava lá por Shotaro quando ele mais sofria. Por sua causa, Shotaro pulou. O sangue subiu à minha cabeça. Aquelas palavras não eram o que eu queria ouvir. Então, por minha causa, Isaka-kun se jogou para a morte. Isso é mentira. É óbvio que a Isaka-san está mentindo. Preciso me recompor e responder a ela. Agora que envolvi a Ozanai-san, posso acabar matando nós duas se eu fraquejar. Isaka-san enfiou o martelo em minha direção. Não vou deixar você escapar. Vou ficar com ficha criminal. A vida que construí para mim também vai por água abaixo. É tudo culpa sua, Jogoro Kobato. Vou te matar. Enquanto eu estava impossibilitado de falar, meu campo de visão repentinamente ficou cor de creme. Ozanai-san estava entre mim e Isaka-san. Essa é uma bela desculpa. Quem é você? Você está gritando que tinha um motivo para atropelar o Kobato-kun. Entendo. Então, quem sou eu? Você tentou me atropelar. Se o Kobato-kun não tivesse me salvado, eu também teria sido atropelado.
Você tentou atropelar alguém sem motivo algum. Isso só faz de você um assassino, não é? Eu não fui o único a investigar o atropelamento do Izaka-kun, mas fiz isso com a Ozanai-san, então ela também deveria ser igualmente culpada aos olhos do Izaka-san. Mas agora a Ozanai-san estava fingindo ser uma vítima inocente. Eu conseguia entender o raciocínio dela. Era para desestabilizar o Izaka-san, para ganhar mais tempo. Um grito agudo saiu da boca de Izaka-san. Não, você estava com aquele garoto. Se você quer odiar alguém, odeie ele. Eu me recuso. Kobato-kun não tentou me atropelar, então eu vou te matar também. Infelizmente para você, acho que não consegue. O tempo acabou. Você não vai adivinhar quem está do outro lado da porta. Izaka-san zombou. Então a polícia chegou. Eu sei. Tudo bem. Ozanai-san não se preparou para um ataque iminente, mas respondeu com impassibilidade. Se você parar para pensar, deve saber que a polícia ainda não chegou, já que não ouvimos nenhuma sirene. Você está enganado, Izaka-san. Tem outra pessoa atrás de você. Ei, pode sair agora. Ozanai-san moveu minha cadeira de rodas para o lado. Izaka Shotaro estava em pé em frente à entrada do jardim na cobertura com uma bengala na mão. Meus músculos se contraíram, fazendo meus ossos estalarem e uma onda de dor se espalhar por todo o meu corpo. Izaka-kun. Ele está vivo. Não sei o que me passou pela cabeça naquele momento. Izaka-san deixou cair o martelo aos pés dela e gritou. Por quê? Comparado a 3 anos atrás, Shotaro-kun parecia magro. Enquanto sua bengala fazia batidas secas no chão, Shotaro-kun se aproximou de Eiko-san. Nei-chan 41, eu entendo seus sentimentos. Shotaro-kun falou com uma voz mais baixa do que a que tinha 3 anos atrás. Eu entendo perfeitamente, mas por favor, pare. Kobato-kun não tem culpa. Ele estava simplesmente tentando encontrar o carro que me atropelou. Eiko-san cambaleou e se apoiou em um vaso de plantas vazio. Ah, entendi. Eiko-san foi ouvida. Ela percebeu que sua vontade de assassinar alguém e sua confissão de que havia atropelado uma pessoa com a intenção de matar foram ouvidas pelo irmão mais novo com quem ela desejava voltar a morar. Sua voz tremia e parecia que ia desaparecer a qualquer momento. Mas Shotaro, não é sua culpa que eu tenha feito uma besteira, nem Chan. O resultado poderia ser diferente se tudo voltasse ao normal e pudéssemos viver juntos de novo, mas não adianta falar sobre isso. Mesmo que alguém tenha culpa, não foi o Kobato-kun. Não foi ele. Mas... Shotaro-kun aproximou-se de Eiko-san mancando um pouco e em seguida tocou-lhe a mão delicadamente. Foi realmente assustador ser atropelado por um carro. Eu não queria que o Kobato-kun passasse por essa sensação. Ah, Eiko-san usou o mesmo método que fez seu irmão mais novo sofrer para ferir outra pessoa, e esse fato agora era conhecido por de todas as pessoas. A única pessoa que ela não queria que soubesse. Shotaro-kun falou. Para ser sincera, eu não queria que você fizesse uma coisa dessas, Nei-chan. Eiko-san caiu no chão. Uma rajada de vento começou a soprar. Era um vento que dispersava os sons do soluço. Em meio àquele vento, soou uma sirene. Eiko-san foi levada para interrogatório. Ozanai-san, Shotaro-kun e eu fomos submetidos a um interrogatório geral, mas inesperadamente não nos pediram para ir à delegacia. Apenas nos disseram que seríamos interrogados novamente em uma data posterior e que não deveríamos sair da cidade para que soubessem do nosso paradeiro. No saguão pouco iluminado do hospital, Izaka-kun e eu estávamos frente a frente. Eu estava em uma cadeira de rodas, enquanto ele se apoiava em uma bengala de madeira brilhante. Faz tempo que não nos vemos, suponho. Não conseguia encontrar as palavras certas e mal consegui falar. Quanto tempo? Não pensei que nos encontraríamos. Por que você está aqui? Os olhos de Izaka-kun vagaram. Onde está Ozanai-san? Eu me virei. Não era raro ela desaparecer de repente. Bem, tanto faz. Soube da situação ontem pela Ozanai-san. Reconheci o rosto dela, mas nunca tinha falado com ela antes, então fiquei surpresa quando ela veio falar comigo de repente. Enfim, ela falou sobre você ter sido atropelada, e que você estava pensando em mim e um monte de coisas. Ela também me disse para te visitar no hospital. Então você veio na véspera de Ano Novo? Não havia mais nada que eu quisesse fazer. Tive problemas com a troca de ônibus, então cheguei atrasada, e quando finalmente cheguei, fiquei surpresa ao receber uma mensagem me dizendo para ir ao jardim na cobertura. Eu nunca pensei que algo assim pudesse acontecer. Percebi que a Ozanai-san estava usando o celular para alguma coisa quando entramos no jardim na cobertura. Então ela estava chamando o Izaka-kun. Se ele não tivesse vindo, provavelmente não teríamos conseguido impedir Izaka Eiko-san. Obrigado. Você nos salvou. É estranho você me agradecer quando minha irmã fez algo horrível com você. Não sei como posso me desculpar. Você não precisa se desculpar. Eu fiz algo egoísta há 3 anos sem saber de nada. Eu também exagerei quando era adolescente. Isso me incomoda desde então. Eu era quem guardava o segredo. Então por que eu tinha que contar tudo aquilo? É perfeitamente natural. Respondi em voz tão alta que até eu me surpreendi. É perfeitamente natural que me digam essas palavras. Izaka-kun arregalou os olhos em surpresa, e então esboçou um sorriso ligeiramente sombrio. Sabe, eu tenho me perguntado por um bom tempo. Por que você fez essa cara de magoado depois que eu te bati? Na época eu te achava um babaca que investiga casos interessantes que aparecem do nada, como em um drama, e que se mete nos segredos dos outros só por diversão. A impressão que ele tinha de mim não estava errada, mas Izaka-kun continuou. Se você fosse um cara tão perturbado assim, não teria feito essa cara quando eu te dei um soco. Você pode não acreditar, mas essa foi a primeira e a última vez que bati em alguém, e isso me fez pensar. Então perguntei ao Ushio sobre isso, e ele disse que você estava levando em consideração minhas despesas médicas. Bem, eu disse algo nesse sentido. Se não conseguíssemos encontrar o culpado, a família do Izaka-kun não conseguiria a indenização. A família teria que arcar com as despesas médicas e não haveria compensação por ele não poder participar do torneio nem obter o encaminhamento para o exame médico. E foi aí que a ficha caiu.
Se você mencionou as despesas médicas, não estava tentando me enganar com gentileza. Você estava realmente preocupado comigo e só queria ajudar. É isso. Essa foi a maior tolice que cometi há 3 anos. Minha voz tremeu um pouco. Eu fui mesmo um idiota. Pensei que se conseguisse encontrar o culpado pelo atropelamento, seria elogiado e reconhecido. Além disso, você receberia uma indenização, aliviando um pouco o fardo da sua família. Eu poderia te ajudar. O Isaka com certeza ficaria feliz, pensei. Era o que eu realmente pensava. Chamar isso de boa vontade provavelmente não está errado, mas era uma boa vontade intrusiva, indesejada e egocêntrica. Isaka ficaria feliz se o caso fosse resolvido, não importando quais verdades eu descobrisse no caminho. Era o que eu presumia, e estava errado. Há 3 anos depois da aula, após levar aquele tapa fraco do Isaka, fiquei chocado de uma forma que jamais imaginei. Depois de refletir bastante sobre o porquê daquilo ter acontecido, percebi que fui pego de surpresa por uma rejeição em uma situação na qual eu tinha certeza de que a outra pessoa ficaria feliz. Foi como se um amigo jogasse fora um presente que você escolheu especialmente para ele, ou como se seu avô ou avó dissessem: que horror, não preciso disso, depois de você ter dado um desenho a eles. Percebi que fiquei deprimido porque minha boa vontade não foi bem recebida. Isso foi uma tolice. Só posso me chamar de idiota por pensar assim. Quem achou que era um gesto de boa vontade fui eu, e o Isaka não tinha obrigação nenhuma de aceitar. Fui até tolo o suficiente para pensar que ultrapassar os limites seria desculpado só porque eu estava sendo gentil com ele. Senti nojo da minha ingenuidade. Ainda sinto mesmo agora. Isaka-san falou. Naquela época eu não conseguia dizer obrigado. Ainda não consigo dizer agora. Mas deixe-me dizer isto. Kobato, me desculpe por ter te batido. Eu não tenho o direito de exigir que Isaka-kun se desculpe comigo. Mas eu consigo entender como ele deve ter se sentido, querendo dizer algo, mas não conseguindo por tanto tempo, e agora era a hora dele de fazê-lo. Eu também errei com você. Me desculpe. Isaka-kun respondeu de forma descontraída. Tudo bem. Mas será que era melhor eu não ter te perdoado? Eu não sou do tipo que se preocupa com os outros, então não sei dizer. Dei uma risadinha discreta. Talvez tenha sido um erro, mas achei que agora seria um bom momento para verbalizar os sentimentos que vinha guardando. Isaka-kun, fico feliz que você esteja vivo. Ouvi os rumores e fiquei pensando se a culpa era minha. Isaka-kun deu um sorriso gentil e olhou para baixo. Bem, de certa forma foi sua culpa. De outra forma foi culpa da minha irmã. Até mesmo Shio e Fujidera tinham alguma ligação. Mas eu tentei morrer não por causa de outra pessoa, mas porque achei que queria. Embora eu tenha falhado. Ele então lançou um olhar furtivo para minha expressão facial. Você parece querer perguntar sobre a minha situação. Isso é um mal-entendido. Balancei a cabeça negativamente. Na verdade, não. Fico feliz que você esteja vivo, e isso basta. No entanto, se houver algo que eu possa fazer para ajudar, por favor, me diga. Se conversar sobre isso fizer você se sentir melhor, por favor, me dê um minuto para te ouvir. Isaka deu de ombros. Bem, resumindo, é assim que são os relacionamentos humanos. Não é sua culpa, mas agora que um parente se tornou um criminoso, meus problemas dobraram. Eu realmente odeio não poder viver sozinha. Você nunca pensou em querer se tornar adulta logo, Kobato? Não sei quanto a isso. Embora eu acredite que já tenha pensado em querer me tornar um ser humano decente. A enfermeira cujo crachá dizia Nakata veio em nossa direção do final do corredor. Instintivamente, olhei para o relógio de parede e vi que já passava das 11. Isaka-kun também olhou para o relógio e murmurou: Nossa, não há ônibus disponíveis neste momento. Talvez você devesse ter ido no carro da polícia. Suponho que sim. Bem, vou descobrir. Apoiando-se na bengala, dirigiu-se para a saída. Adeus, Kobato. Espero que você tenha um bom ano. Fico feliz que tenhamos tido a oportunidade de nos conhecer. Acenei para a figura que se afastava. Adeus, Isaka-kun. Espero que você tenha um bom ano, e fico feliz que tenhamos tido a oportunidade de nos conhecer. Isaka-kun não olhou para trás. 38 queijo azul de leite de ovelha do sul da França. 39 uma estrutura de mesa baixa feita de madeira coberta por um futon ou cobertor grosso, sobre o qual se coloca um tampo. Embaixo encontra-se uma fonte de calor, antigamente um braseiro a carvão, mas agora elétrico, muitas vezes embutido na própria mesa. 40. Significa ter uma vida fácil. 41. Termo carinhoso para uma irmã mais velha. Eu poderia ter traduzido como irmã mais velha ou algo assim, mas em geral. Não gosto de traduzir como as pessoas se dirigem umas às outras. Epílogo. Os pequenos cidadãos não voam. Voltei para o quarto escuro do hospital. Com a partida de Sakaeko-san, quem virá amanhã? Agora que criamos uma situação que resultou na prisão de uma enfermeira deste hospital, conseguirei receber tratamento amanhã? Mas eu estava cansado demais para pensar nisso. O frio do jardim na cobertura havia me deixado sem energia. Ao olhar para a cama, tive vontade de estalar a língua de raiva. Eu não conseguia subir na cama da minha cadeira de rodas. Eu havia dito, sem pensar, para a senhora Nakata que me trouxera de volta ao quarto que eu estava bem sozinha. Me arrependi de ter feito isso logo depois que ela voltou às suas outras tarefas, mas não tive escolha a não ser usar o botão de chamada da enfermeira. Ou pelo menos era o que eu pensava quando uma voz me chamou. Bem-vindo de volta, Kobato-kun. Ozanai-san estava sentada na cama. Sem pensar, exclamei. Já são quase 12 horas. Está tudo bem. Já avisei minha família que estou com a polícia. Com essa formulação, eles não ficariam ainda mais preocupados. Desdobrei o cachecol e o devolvi a Ozanai-san. Obrigado, isso realmente me ajudou. Acho que não teria conseguido se não fosse por isso. De nada. Estava frio, né? Com a ajuda de Ozanai-san, voltei para a cama. O lugar onde ela estava sentada estava quente, o que deixou meu corpo gelado um pouco mais confortável. Sobre a mesa estava um vaso cheio de água e o caderno em que eu havia escrito durante minha internação no hospital. Falei enquanto olhava para o caderno.
Conversei com Isaka-kun. Isso é bom. Isaka-kun sabia que eu estava pensando nele e estava curioso para saber o que tinha acontecido. Eu não falei com você sobre isso, falei? Em primeiro lugar, eu não conseguia conversar com a Ozanai-san sobre absolutamente nada, porque eu era colocado para dormir todas as noites. Só havia uma maneira de ela descobrir que eu estava relembrando o Isaka-kun. Você olhou meu caderno, não é? Os olhos de Ozanai-san se arregalaram. Presumi que você tivesse escrito isso para que eu lesse. Não exatamente, mas eu só queria saber o que eu fiz. Mas você esperava que eu lesse, não é? Bem, acho que sim. Se não, eu não teria usado o caderno para me comunicar com ela quando não tive a chance de colocar a água com o remédio para dormir no vaso de flores secas. Na cama, inclinei a cabeça ao máximo que a dor nas costelas permitiu. Obrigada, Ozanai-san. Fico feliz que tenha chamado o Isaka-kun. É ótimo poder conversar com ele, e ele até nos salvou de uma crise. Ozanai-san colocou as mãos sobre o peito. Fiquei realmente chocada. Foi aterrador. Tudo isso graças a você que procurou o Isaka-kun. Bom trabalho em encontrá-lo. Ao ouvir isso, ela balançou a cabeça negativamente. Por isso, você deve agradecer ao Dojima-kun. Isaka-kun, ou melhor, agora que seu sobrenome mudou, deveria ser Miura-kun, mas quem o encontrou foi o Dojima-kun. Ele disse que foi você quem pediu para ele fazer isso. Pensando bem, eu fiz mesmo. Mas ele se recusou. Ozanai-san inclinou a cabeça. Dojima-kun não disse isso. Mas ele me pediu para te dizer que também sente muito por não poder te visitar. Quando lhe pedi para procurar notícias sobre Isaka-kun, ele recusou imediatamente, mas deve ter se sentido mal por isso. Então fez algumas investigações mesmo assim. Nada era mais característico de Kengo do que isso. Entendo. Você pode agradecê-lo por mim? Melhore logo para que você mesmo possa agradecê-lo. Meu ritmo de recuperação não mudará por eu me esforçar bastante, mas devo, de fato, tentar melhorar o mais rápido possível. Ozanai-san pegou o caderno que estava sobre a mesa. O acidente de atropelamento de 3 anos atrás foi um fracasso enorme para mim. Você também nunca investigou o que exatamente aconteceu naquele caso, não é, Kobato-kun? Quem era Nagahara Takuma, a pessoa que atropelou Isaka-kun? Para onde foi o carro azul celeste? Nunca investiguei essas questões e aparentemente Ozanai-san também não. Há 3 anos eu tinha medo de um mistério que não conseguia resolver, então continuei desviando o olhar da câmera de segurança. Mas agora eu poderia dizer isso. Acho que foi surpreendentemente simples. Nagahara Takuma, o culpado por atropelar Isaka-kun, trabalhava em meio período. Sim, foi noticiado nos jornais. Acredito que ele era funcionário de uma loja de conveniência. Os olhos de Ozanai-san assumiram uma expressão séria. O que você quer dizer? O carro que atropelou Isaka-kun deveria ter aparecido nas imagens da câmera de segurança da loja na Natsuya Town Store, mas não apareceu. Por que isso aconteceu? Pensar dessa forma estava errado. Aquelas imagens claramente tinham alguns pontos estranhos, considerando os fatos atuais. Com a cabeça inclinada, Ozanai-san olhou fixamente para o teto. Não me lembro de muita coisa agora. Para ser preciso, foi estranho que não mostrasse nada fora do comum. Já que não havia locais para fazer um retorno, todos os veículos que se dirigiam ao local do acidente deveriam ter sido capturados pela câmera. No entanto, as imagens mostraram apenas veículos normais. Ozanai-san bateu palmas. Você tem razão. Eu era um completo idiota no ensino fundamental. Com Isaka-kun caído no chão após ser atropelado, Isaka Eiko usou um celular para reportar o acidente. Isaka-kun foi levado para o hospital e a polícia chegou rapidamente ao local. Em particular, várias viaturas policiais deveriam ter ido até lá. Como era impossível fazer um retorno na estrada do aterro naquele dia, estávamos absolutamente convencidos de que qualquer carro que fosse ou viesse do local do acidente seria certamente capturado pela câmera de segurança da loja de conveniência. Fujidera-kun até testemunhou a ambulância não fazendo o retorno proibido. Em outras palavras, as imagens de vídeo deveriam ter mostrado uma ambulância e carros da polícia. Mas como não foram exibidas, a única explicação é que o vídeo foi falsificado. A Zoya-san havia copiado os dados do dia 7 de junho, data do acidente, para nós. Se fosse uma falsificação, significaria que os dados originais já haviam sido adulterados. Pensando bem, a data da gravação só aparecia no nome do arquivo, e o próprio vídeo mostrava apenas a hora. Alterar os nomes dos arquivos não teria sido uma tarefa difícil. Eu imaginava o trecho de 9 quilômetros da estrada do aterro como um grande quarto trancado e me divertia brincando de detetive sem verificar se aquilo realmente contava, como um quarto trancado ou se sequer havia uma chave. Nagahara Takuma era funcionário da loja na Natsuya Town Store. O escritório da loja era considerado de acesso restrito a pessoas que não fossem funcionários, o que significa que os funcionários podiam entrar. O culpado provavelmente sabia que todos os carros que entravam e saíam da estrada do aterro seriam registrados pela câmera de segurança da loja. Após o acidente, ele trocou os nomes dos arquivos de vídeo, um com seu veículo e outro com uma data diferente. Afinal, ele temia que existissem imagens de vídeo mostrando seu veículo logo após o atropelamento. Depois de respirar fundo, continuei. Eu também consigo entender por que a senhora Zoya resolveu o caso imediatamente após tomar conhecimento da situação. Ela provavelmente percebeu que era estranho não haver ambulâncias ou carros de polícia no vídeo, mas mais importante, ela sabia que o carro de Nagahara Takuma era uma caminhonete azul celeste. O mistério do quarto trancado de 3 anos atrás finalmente foi resolvido. Ozanai-san tinha toda a razão. De certa forma, eu era um completo idiota naquela época. Ozanai-san abriu a segunda camada da caixa de bombons de chocolate. Ela retirou o pequeno dispositivo de escuta, ou como ela insistia, um walkie-talkie, e o colocou no bolso do seu casaco de plumas. Não havia mais necessidade de escutar. Quando vi o casaco de penas dela, tive um pensamento. A propósito, o que você jogou na Isaka Eiko-san agora há pouco? Eu também inalei um pouco daquilo, não é? A resposta de Ozanai-san foi calma.
Pimenta do reino. Não se preocupe, é inofensiva. Isso me fez tossir, o que piorou a dor nas minhas costelas quebradas. Desculpe. Por que você tinha algo assim consigo? Ozanai-san olhou para mim. Imaginei que a enfermeira estivesse te dando remédios para dormir, então é natural que eu tenha cuidado ao entrar no território dela. Eu realmente deveria ter trazido um martelo. Eu vejo. Essa preparação se mostrou eficaz e nos ajudou a escapar de uma situação perigosa. Isaka Eiko-san conseguiu nos encurralar, mas isso a levou a revelar tudo o que fez ao seu irmão mais novo com a própria boca. HM? O que é isso? Isso não pode ser, pensei, mas notei algo. Ozanai-san, você estava com raiva da pessoa que me atropelou, não é? Na escuridão do quarto, pude vê-la erguer uma sobrancelha. Claro que sim. Naturalmente, eu também não estava me sentindo nada fácil de apaziguar. Acredito que Isaka Eiko-san, lá no fundo, estava preparada para ser presa. É impossível me manter no hospital para sempre, e ela não poderia me matar. Mas para Isaka-san, deixar seu irmão mais novo saber de tudo que ela fez seria o pior resultado imaginável, pior até do que ser presa. Ozanai-san assentiu. Eu também acho isso. Depois que ela viu Isaka, Miura-kun, ela ficou com uma cara de quem tinha acabado de morrer. Isso te faz sentir melhor? Sim. Ela disse isso e apontou para si mesma. É? Kobato-kun, você acha que fui eu que armei tudo isso? Já que Ozanai-san havia se encontrado com Isaka-kun, não seria estranho que ela tivesse ouvido dizer que a irmã dele trabalhava como enfermeira no Hospital Municipal de Kira. Se essa informação estiver ligada à dedução de que me davam remédios para dormir sem meu conhecimento no hospital, seria natural que suas suspeitas recaíssem sobre Isaka Eiko-san. Ou talvez ela simplesmente tenha visto Isaka Eiko-san do lado de fora do meu quarto com seu crachá de identificação, conforme as normas. Mas, nesse caso, eu gostaria de acreditar que ela teria me comunicado a identidade da enfermeira de alguma forma, mesmo que eu estivesse dormindo. E isso levou a uma teoria. Deixar o culpado sofrer as piores consequências foi provavelmente a melhor forma de vingança contra você. Ozanai-san descartou minha suspeita com uma risada. De jeito nenhum eu fiz isso. Eu nem sabia que o culpado viria aqui esta noite. Mas foi você quem sugeriu acender as luzes, deixando claro para qualquer pessoa lá fora que eu não estava dormindo, não foi? Eu só achei que seria perigoso no escuro. Além disso, não tinha como eu saber que o Miura-kun ia se atrasar. Se ele tivesse chegado na hora, Isaka-kun e Ozanai-san teriam vindo juntos ao meu quarto. E isso teria levado a que eles encontrassem a irmã de Isaka-kun. Então você está dizendo que não achou que seria engraçado se o Isaka-kun e a irmã mais velha dele se encontrassem? Colocando as mãos na cintura, Ozanai-san me encarou com um olhar fulminante. Kobato-kun, o que você pensa que eu sou? Dê desculpe. Claro que sim. Na cama, eu ri. Ozanai-san ergueu as sobrancelhas, como se dissesse que não esperava tal reação minha, mas acabou soltando uma risadinha também. Pedi à senhora Ozanai que abrisse as janelas, e ela atendeu ao meu pedido. Meu corpo ainda estava frio, mas eu queria respirar um pouco do ar de fora. Nunca tinha reparado antes, mas aparentemente havia um templo por perto, pois pude ouvir o toque de um sino. Eu acredito. Sem ter essa intenção específica, acabei falando. O fato de Isaka-san não ter conseguido me matar não se devia à covardia. Ela ainda cuidava de mim adequadamente como enfermeira. Houve apenas 2 ocasiões em que estive em perigo. Uma foi quando ela apertou demais a toalha em volta do meu pescoço enquanto lavava meu cabelo. E a outra foi quando ela não travou as rodas da cadeira de rodas corretamente antes de eu usá-la pela primeira vez. Suponho que seu profissionalismo como enfermeira a impediu de ferir sua paciente? Ozanai-san sentou-se ao lado da cama e respondeu enquanto olhava pela janela. Kobato-kun, acho que agora sei o que você está sentindo. Sentimentalismo? Síndrome de Estocolmo. Só pude responder com um sorriso irônico. Bem, o Sr. Isaka provavelmente só queria evitar um caso de negligência médica, mas ainda havia um ponto que me deixava confuso. Segundo Isaka-san, ela foi trabalhar no dia seguinte ao atropelamento, e foi só então que descobriu que eu era sua responsabilidade. Mas antes disso, durante o meu torpor após a colisão, eu ouvi as palavras: isto é retribuição. Temporalmente falando, Isaka-san não poderia ter dito isso. Então, quem foi? Provavelmente não era ninguém. Se eu tivesse que chutar, diria que era a minha própria voz, não é? Enquanto eu ficava meio atordoado, alguns pensamentos rondavam minha cabeça. O que acontecerá com Isaka Eiko-san depois disso? A polícia a tratará como uma suspeita de tentativa de homicídio, alguém que conscientemente tentou me matar em um atropelamento com fuga? Penso que se ela quiser proteger a própria vida, tentará dar desculpas e minimizar o seu crime, reduzindo-o a uma mera infração de trânsito, em vez de aceitar a sentença de bom grado. Se a polícia percebeu a intenção de Isaka de matar, acho que não vou negar isso durante o interrogatório policial, mas se não, não vou mencionar que ela estava mirando em mim. Embora eu jamais vá esquecer o medo de quase ser morto, comecei a pensar que não tenho o direito de questionar a culpa dela. O vento frio me fez sentir confortável. Passando os dedos pelos cabelos, Ozanai-san perguntou: há algum lugar para onde você queira ir quando estiver recuperado? Provavelmente, Ozanai-san não estará mais nesta cidade quando eu puder sair daqui. Então, ela não estava me levando a lugar nenhum, mas era apenas uma pergunta simples. Reflete por um momento. Quando Miyamuro-sensei me fez a mesma pergunta, respondi que queria ir a uma loja de celulares. Naquele momento, não consegui pensar em mais nada, mas o assunto importante para o qual eu precisava urgentemente me comunicar já havia sido resolvido esta noite. Se assim fosse, havia alguns lugares que eu gostaria de visitar. Alice, suponho. Quero comprar as tortas de morango deles. Aparentemente, sem esperar essa resposta, Ozanai-san fez uma expressão de choque. Dos doces que você recomendou, esse é o único que eu ainda não experimentei. Devem ser deliciosos. Os olhos de Ozanai-san se estreitaram um pouco. Sim, o sabor é ligeiramente diferente a cada ano, mas são sempre muito deliciosos.
Eu gosto especialmente de como são recheados de morangos. Dizer que elas contêm uma abundância de morangos soa mais elegante. As tortinhas de morango exclusivas da Alice, típicas da primavera, foram roubadas diante dos olhos da Ozanai-san 2 anos atrás na primavera. Para ser mais preciso, roubaram a bicicleta dela, que tinha as tortinhas de morango na cestinha da frente. Nesse caso, a Ozanai-san quebrou nossa promessa de nos tornarmos pequenos burgueses logo depois de entrarmos no ensino médio. Bem, já que eu também me meti em algumas encrencas, o mesmo pode ser dito de mim. Embora meu corpo estivesse frio, minha cabeça parecia estar esquentando. O vento acariciando minha testa me dava sono. Depois disso, quero visitar a Cecília e desafiar o parfait dela. O tamanho do parfait tropical, exclusivo do verão, era exagerado para mim. Mas Cecília também deveria ter parfait grandes de tamanho normal, perguntou Ozanai-san, preocupada. Você realmente gosta de parfait? Desde aquele episódio no verão do meu 2º ano, não consigo mais comer parfait. Mas agora seria uma boa hora para superar isso. Eu deveria estar. Ao dizer isso, tentei me lembrar se alguma vez conversei com a senhora Ozanai sobre minha incapacidade de comer parfait. Acho que não, mas considerando que ela sabia, devo ter lhe contado em algum momento. Quanto da minha recuperação terei após a primavera e o verão? Conseguirei andar sem muletas no outono? Com certeza vou experimentar o Kurikinton da Sakura. Estava tão delicioso que mudou completamente a minha percepção. O rosto de Ozanai-san parecia um pouco preocupado. Fico feliz que tenha gostado tanto. No entanto, a qualidade das castanhas varia de ano para ano, então não se decepcione se tiver um ano ruim. Se for assim, aguardarei ansiosamente o próximo ano. Um bom ano chegará mais cedo ou mais tarde. Exatamente. Provavelmente irei sozinho ao Sakura, com sua decoração em preto e vermelho que remete à laca e ao vermelho de bengala. Como viverei como Rin 42, talvez leve livros de referência e cadernos. Mas talvez seja indelicado apreciar Kurikinton enquanto estudo. Ouvi a campainha tocar novamente. Ainda sentada na minha cama, Ozanai-san colocou a mão sobre os lençóis. Ei, Kobato-kun, muita coisa aconteceu, hein? De fato. E nossas vidas como estudantes do ensino médio terminarão em breve. É verdade, elas logo terminariam. Ao entrar no ensino médio, desenvolvemos uma relação simbiótica e fizemos um pacto para nos esforçarmos para nos tornarmos pequenos cidadãos. No entanto, essa promessa se desfez com o tempo e começou a se transformar em algo mais razoável e apropriado. Provavelmente foi essa circunstância que nos levou a começar a nos aceitar, pouco a pouco, através desse caso com Isaka Iko-san. Ou o caso dos bombons de chocolate exclusivos do inverno. Percebi completamente que no fim das contas, não gosto muito de mim. Sempre lamentava que sempre que brandia minha espada da sabedoria e perfurava alguém com ela, os jatos de sangue sempre sujavam minhas mãos. Como posso gostar de mim mesma se adoto essa atitude? Mas por outro lado, mesmo que isso me envergonhe tanto, não há nada que eu possa fazer a não ser me aceitar como sou. Afinal, agora estarei sozinha. Ozanai-san falou. Kobato-kun, qual é o momento nesses 3 anos que você acha que nunca vai esquecer? O que será isso, eu me pergunto. A primeira coisa que me veio à mente foi o carro vindo em minha direção em alta velocidade e as nuvens carregadas e pendentes que preenchiam minha visão. Mas provavelmente acabarei me esquecendo disso. Como eu não consegui responder, Ozanai-san falou novamente enquanto olhava pela janela. Acho que será neste momento para mim. O sino ecoou. A sonolência começou a me dominar. Ozanai-san levantou-se e fechou a janela. Estava um pouco frio, sem dúvida. Com isso, olhou para o relógio. Então, vou indo. Certo. Obrigada. É uma pena o que aconteceu com os seus exames de admissão. Pensando bem, ela tem razão. Eu tinha me esquecido por causa de todos os acontecimentos, mas meus exames de admissão já terminaram. Bem, vou dedicar o tempo que precisar para estudar. Eu disse. Um sorriso misterioso se espalhou pelo rosto de Ozanai-san. Kobato-kun, para qual universidade você planeja ir? Nagoya já que é perto, mas terei que rever minhas opções de universidade. Acho que você deveria ir a Kyoto. Isso me pegou de surpresa. Surpreso, parte do meu sono passou. Por quê? Estou tentando entrar em uma universidade em Kyoto. Ah, então é por isso. Respirei fundo algumas vezes. Entendo. Me avise se você for aceito. Eu te mando uma mensagem de parabéns. Não vou te contar. Ela colocou a mão ao lado da minha cama. Kobato-kun, você me fez parecer um tipo de trapaceiro agora há pouco. Meus sentimentos estão feridos. De nada. E você me deixou tão preocupado porque não recuperava a consciência. É por isso que acho que devo me vingar. Enquanto espero você voltar no ano que vem, vou construir um labirinto em Kyoto. Na quietude da noite, Ozanai-san deu uma risadinha. Eu mal conseguia manter os olhos abertos. Vou procurar uma loja com sobremesas deliciosas e você terá que me encontrar. Quando me encontrar, eu lhe darei a última. Ao lado do meu travesseiro, ela pegou o último bombom de chocolate e o colocou na boca. Mais uma vez fui acometida pela sonolência que eu tentava afastar. Era natural e não causada por nenhum medicamento. Boa noite, Kobato-kun, meu segundo melhor amigo. Estou muito feliz que você esteja vivo. Cuide-se e tenha um bom ano. Meus olhos se fecharam. Nas profundezas da noite, um sino tocou. 42 geralmente se refere a um samurai em senhor ou mestre, mas neste contexto é uma gíria para um estudante que se formou no ensino fundamental ou médio, mas não conseguiu entrar na escola desejada e, consequentemente, está estudando fora do sistema escolar para ser admitido no próximo ano.